A nossa companhia, ela surgiu com um objetivo, da gente fazer aquilo que a gente estava muito, muito, muito afim de fazer, sabe? Porque quando a gente estava em outras companhias, a gente aceitava, recebia convites, fazia testes para personagens e espetáculos no qual a gente não tinha muito domínio, muito contato. E quando a gente pensou na companhia, porque a gente estava muito, muito afim, eu e o Lauro, de fazer um espetáculo de terror, pensar algo nesse estilo, a gente falou, nunca vi um espetáculo de terror, quero ver um espetáculo de terror onde a pessoa fica com medo, sabe? Igual como a gente vê no cinema. E aí a gente jogou a ideia para o Newton já veio, eu quero também fazer um espetáculo de homenagem das rainhas do rádio. Aí a gente, então vamos fazer tudo. Então a companhia surgiu em 2016 numa conversa onde a gente falou, eu quero fazer isso, então bora juntar as mãos e bora fazer, né? Vamos fazer. E aí, quando foi início de 2010, final de 2016, nós começamos esses dois projetos, que é uma trilogia. Nós decidimos fazer uma trilogia baseada na Divina Comédia, e o Newton sugeriu o espetáculo que fosse falando sobre as rainhas do rádio. Nós começamos esses dois projetos simultâneos na companhia. O Newton foi para um lado pesquisar a vida, aí ele foi, comprou livro, comprou vários livros, começou a pesquisar a vida das rainhas, começou a escrever, a marcar, a ler os livros. Eu e o Lauro começamos a pesquisa da Divina Comédia, convidamos o Lucas começou a fazer o figurino junto com ele. Então nós rapidamente produzimos esse primeiro espetáculo, que foi o Lúgubre, que foi a primeira parte da nossa trilogia. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente estava produzindo esse espetáculo e pensando nele, o Newton estava agilizando e produzindo a pesquisa do Rainhas. Assim que nós terminamos o espetáculo, a montagem e a estreia dele, o Newton pegou o material, olha, está aqui. O material que eu pesquisei é esse, está tudo aqui definido. E com esse material nós começamos a dar caminho e vida para esse segundo espetáculo, que seria o das Rainhas. Só que aí nós vimos que ele precisava de uma situação que nós não tínhamos, que era recurso. Era um espetáculo que precisava de um recurso grande. Então aí o Lauro começou a correr atrás enquanto produção, enquanto a gente começou a caminhar com os outros projetos da companhia. Aí eu comecei a pensar o segundo espetáculo, o Lauro estava fazendo. A gente faz tudo ao mesmo tempo, tá? Então é meio complicado dividir eles didaticamente. Então, ao mesmo tempo, o Lauro estava fazendo a produção, correndo atrás de grana, o Lucas já estava pesquisando, o Newton ainda pesquisando, nós começamos a pensar os outros espetáculos. E aí, nisso, nós conseguimos o recurso para produzir o espetáculo do Rainhas, e hoje nós já temos ele pronto, continuamos mexendo nele de vez em quando. Então, nós temos hoje na companhia o Lúgubre, que é a primeira parte da trilogia, o Catarse, que é a segunda parte da trilogia, e ano que vem nós vamos finalizar a trilogia com o Nártex, e aí nós terminamos essa primeira parte, esse primeiro projeto da companhia. O espetáculo Eternamente Rainhas, que foi o espetáculo idealizado pelo Newton, já está se ramificando, e nós já estamos querendo fazer um espetáculo solo de cada rainha, porque elas têm vidas tão maravilhosas que não dá para contar em um só espetáculo. Então também já está sendo produzido um segundo espetáculo, que é o espetáculo das Irmãs Batistas, que vai ser o primeiro da ramificação. Aí fora isso nós temos um espetáculo chamado Grito, dentro da companhia, que ele fala sobre as faces da violência, e é um espetáculo que não tem fala nenhuma, a gente só fala com o corpo. Nós temos também um espetáculo infantil, que é o teatro, que fala sobre um pouco da nossa relação com o teatro, essa descoberta do teatro, essa descoberta do amor pelo teatro, por que a gente faz isso. E esses são os nossos 5 projetos, mas já tem novos projetos encaminhados. Eu me lembro que eu fui assistir a uma peça e foi... Geralmente é assim, a escola, o professor pede para o aluno ir que vai ganhar ponto, né? E aí isso me deixou fascinada. Eu disse, eu quero isso para mim. Aí pensava até em TV, essas coisas. Só que isso foi sendo protelado. E eu ingressei até bem tarde, já foi depois da faculdade. Depois que eu fiquei devendo matéria, aí eu fiquei com tempo vago. Aí uma amiga minha disse, olha, lá no SESI, tem uma oficina, uma escolinha de teatro, vamos lá à noite. Aí eu fui e lá fui ficando. Aí de lá já ingressei, já entrei no grupo e foi como realmente começou. Foi na escolinha de lá. Depois eu fui entrando e fiquei paralelamente em 2 grupos e depois fui conhecendo pessoas. Eu quis entrar para
para ir para o que tem bastante nome na cidade, que é a escola de teatro, né? Só que quando eu quis entrar, chegando lá, eu já estava bastante ocupado à noite, aí para fazer teste lá para entrar, eu disse, não, eu já estou meio que engatilhado, aí não vai dar. Eu acabei não fazendo. Aí o meu contato lá com a escola já foi depois que eu conheci algumas pessoas que têm um projeto de extensão, que é o GTU. Já foi nisso que eu entrei lá e que nós fizemos. Eu fiz 2 trabalhos pelo GTU lá. Foi o Máquina primeiro e depois o Encantados, que foram até grande sucesso de bilheteria. Que foi até dirigido aqui pelo Breno. E depois veio o Encantados, que eles também estavam no processo. E depois disso a gente foi encurtando laços, e aí a nossa trajetória foi... A gente foi fazendo mais coisas juntos, eu e o Breno, e o Lauro também, que o Lauro é mais na técnica. O Breno, apesar de ser da iluminação, sonoplastia, mas ele também atua de vez em quando. Bem de vez em quando, né? Aí, depois de um tempo, a gente entrou em uma companhia, depois não deu certo, e depois dessa companhia eu tive que sair, e logo depois os meninos também tiveram que sair. E em dezembro de 2016, nós resolvemos fundar uma outra companhia. Eu, diferente do Newton, comecei a fazer teatro muito cedo. Meu primeiro contato, a primeira vez que eu entrei no teatro foi levado pela escola. A escola me levou no Teatro da Paz, eu fiquei encantado com aquele mundo maravilhoso que eu estava vendo pela primeira vez. E comecei a me encantar e comecei a procurar. Comecei a procurar dentro da própria escola, possibilidade de fazer peças nas disciplinas. Comecei a procurar dentro da igreja, que eu frequentava a igreja. Então, comecei a trabalhar muito, assim, de forma amadora, até que chegou um dia eu disse para minha mãe, eu quero fazer teatro. Quero fazer teatro, quero fazer teatro, quero fazer teatro. Eu sempre fui muito noveleiro, assistia muita novela, muito filme, e eu já queria ser ator desde sempre. E aí, minha mãe descobriu que na escola de teatro tinha um curso de teatro para criança. E me matriculou lá com uma dificuldade financeira que tinha na época. Consegui uma ajuda de uns tios e paguei o curso. E comecei a fazer teatro infantil na escola de teatro e dança da UFPA. Aí fiquei 1 ano fazendo curso de teatro infantil. Por conta da idade, já tive que ser transferido para a turma juvenil no ano seguinte. E teve um teste na cidade de uma companhia que estava precisando de atores infantis. Aí eu fiz o teste e entrei nessa companhia. Foi a minha primeira companhia de teatro, a companhia Flor de Lis, lá de Ananindeua. Entrei como ator profissional, mas ator mirim da companhia. Aí comecei a fazer os espetáculos da própria companhia, como ator mirim, aí fui crescendo, já fui pegando os personagens mais adolescentes. Fiquei vários anos nessa companhia. E comecei a trabalhar profissionalmente, mas ainda criança. Ainda fazendo curso, ainda aprendendo. A própria companhia fazia muito um trabalho de formação com a gente. Eles ofertavam cursos dentro da própria companhia para a gente. E eu corri atrás, fiz curso no Experiência, no Corro Velho. Fui procurando onde eu poderia me especializar um pouco mais, mesmo já estando trabalhando. Digo trabalhando porque eu recebia cachê, então para mim eu já considerava como trabalho. Não era um cachê, meu Deus, vou pagar minhas contas mensais, mas já me ajudava algumas coisas. Então eu já comecei com 12 anos, eu cheguei em casa, olha mãe, recebi meu primeiro cachê. Recebi, já dá para comprar, vou comprar meu tênis, vou comprar minha blusa, vou... Trabalho infantil. Trabalho infantil, né? Eu tinha uma dificuldade por conta disso, por conta da idade. Então, muitas vezes, uma tia minha ia comigo para os ensaios, me levava para os ensaios. A mamãe sempre assinava as autorizações para que eu pudesse estar em cena. Tinha uma dificuldade por conta da idade. Então, como eu comecei muito cedo, e eu comecei logo nessa companhia, e essa companhia me proporcionou muitas possibilidades. Eu comecei ensaiando um espetáculo, e, ao mesmo tempo, o diretor da companhia, olha, quem faz parte da companhia, vocês têm que entender que uma companhia é feita para todo mundo. Então, nós temos os outros espetáculos. Quem está nesse processo ajuda os outros espetáculos, vai ser contra a regra, vai ajudar na iluminação, vai carregar cenário. E isso me fez ver que o trabalho do ator não precisava ser só aquele do palco.
Eu poderia ser ator e poderia ser, ao mesmo tempo, contra-regra, cenógrafo, iluminador. E eu acho que, por conta dessa minha primeira companhia, hoje eu sou tudo isso. Que eu busquei depois, eu sou pedagogo por formação, porque na época não existia o curso de teatro, quando eu fiz, mas me formei no curso técnico em ator, depois no técnico em cenografia. E aí fui, já estou com o quê? 18, 19 anos de carreira, contando dessa primeira companhia, já trabalhei, e aí em 2005 eu comecei a dirigir. Eu entrei numa companhia e entrei para atuar, e o diretor falou, vem me ajudar na assistência de direção, e depois de um tempo ele falou, assume essa direção desse espetáculo. Aí eu falei, mas eu acho que eu não estou pronto. Não, vai, assume essa direção, eu te ajudo, eu te dou todo o suporte. Então eu acho que eu tive muita ajuda, sabe, de pessoas que entendem que a arte não pode ser feita sozinha. E por conta disso eu acho que eu aprendi um pouco disso também. Eu acho que a arte tem que ser feita por todos. Então eu sempre tento trabalhar com o máximo de ajuda possível, ou tento ajudar as pessoas a dar um empurrãozinho, dizer, você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. A mesma coisa foi a iluminação. Quando eu comecei a iluminar, eu não sabia como iluminar, eu já estava dirigindo espetáculos e não sabia. Quando eu contratava um iluminador, um cenógrafo, ele falava, tal coisa, uma luz de ribalta, um foco, um pino. Eu, o quê? O que ele está falando? O que essa linguagem parecia grego para mim. Aí eu comecei a pensar, bom, se eu quero saber o que eu vou pedir para o meu iluminador, eu tenho que saber o que ele está me falando. Aí eu posso estar contigo na montagem? Ah, pode, vem, me ajuda aqui. Carrega esse refletor, carrega esse elipso para ali. Levanta esse cenário, põe a panada tal. Aí eu fui aprendendo essas nomenclaturas, aprendendo. Então, quando eu fui fazer o curso de cenografia, eu já era iluminador, já era cenógrafo da cidade, já trabalhando e aprendendo com os outros profissionais da cidade. E aí, quando eu estava fazendo o curso de teatro, o curso técnico em teatro na escola, surgiu esse projeto, né? Voltou esse projeto, que era o GTU, Grupo de Teatro Universitário, e eles abriram um projeto Novos Encenadores, onde eles davam a possibilidade de dos alunos experimentarem essa nova possibilidade que seria a direção. Apesar de eu já ter dirigido, mas já tinha dirigido de forma muito improvisada, sem saber como estava fazendo, eu te meteu a cara no projeto, que foi aprovado. Então, eu e a minha equipe fomos os primeiros jovens encenadores do ano de 2011. Foi quando eu conheci o Nilton, que se inscreveu, e 2010, ele se inscreveu para entrar no elenco, e eu acabei dirigindo o Nilton nesse espetáculo. Eu não assinava a direção sozinho, assinava com outras pessoas, tinha uma equipe de trabalho, tendo todo o apoio dos professores da universidade, nos ajudando. A gente tinha reuniões mensais com a curadoria do projeto, então a gente dizia o que estava acontecendo. Então não foi uma direção de qualquer jeito, foi uma direção muito bem organizada e direcionada por esses professores. Aí foi aí que eu conheci o Nilton, já envolvido dentro dos projetos da universidade, veio o Alto do Sírio. No Alto do Sírio eu conheci o Lucas, e aí já conheci o Lauro, já trouxe ele para esses projetos nos quais a gente participava, e foi se encontrando por esse caminho da arte até a gente se juntar. Passamos por várias companhias, a última companhia que nós estávamos, tivemos esses problemas que o Nilton comentou, de pensamentos mesmo, de não querer fazer certos tipos de trabalho, e aí foi quando a gente falou, bora fazer uma companhia, bora montar algo que seja aquilo que a gente queira fazer. Eu comecei a ver teatro quando a minha irmã mais velha, ela começou a fazer teatro na escola dela, e eu fiquei encantado com aquilo. Fiquei muito encantado. Quando foi 2004, 2005, eu tive a oportunidade de participar quanto ator dentro do grupo do Cefet, que a gente participava, tinha professores que iam para lá conversar com a gente, e a gente montava vários espetáculos. A gente chegou a viajar para Tucuruí para apresentar e tudo. A gente apresentou aqui em Belém. E só que, no caso, a minha família ela era muito fechada nesse sentido. Então, por exemplo, principalmente no caso do meu pai, ele me bloqueou nesse sentido. Ele pediu que eu não continuasse, e por isso eu parei. Quando foi em 2011, eu conheci o Breno, e eu já estava formado, já tinha minha vida, já fazia minhas coisas. Então, quando eu vi a oportunidade de voltar para o teatro, eu resolvi voltar.
Tanto que, como eu converso, que às vezes eu falo com ele, eu estava trabalhando, na época eu trabalhava bem do ladinho da escola de teatro, e quando foi na situação que eu conheci ele, eu acabei largando meu emprego, que eu ganhava muito bem, para não ganhar nada, porque no teatro a gente não estava ganhando nada. Pelo contrário, a gente só estava trabalhando e gastando mais ainda. Agora, por que eu fiz isso, eu não sei dizer. Eu acho que é só pela questão de realmente gostar disso e querer fazer isso. Porque muitas vezes é muito disso mesmo, é a gente gostar disso, porque se for para, eu vou ficar rico, amanhã eu vou pegar meu avião e vou para Paris, é bem complicado. Mas, enfim, às vezes acontece. Mas sei que nessa situação toda, em 2011, quando eu conheci o Breno, eu voltei para o teatro. Meu pai, logo de cara, ele ficou assim, que isso, que história é essa? Mas eu mostrei para ele que realmente era um trabalho, que era uma coisa séria. Tanto é que, hoje em dia, ele é uma das pessoas que mais me apoia. Ele sempre vai assistir os espetáculos, ele está ali presente, quando ele pode ajudar, ele vai lá. Tanto é que o início da nossa companhia, da Companhia Paraense de Potoqueiros, foi feito dentro do meu quarto, com meu pai, que ele fazia lanche para a gente, estava lá com a gente, perguntava como era que estava, como é que estava o andamento das coisas. Emprestou a máquina de costura dele. E nessa história toda, a gente foi... Eu comecei a trabalhar com o Breno em 2011 e vim na sequência trabalhando em outras coisas. Comecei a fazer coisas com ele, coisas sem ele, dentro da produção, dentro da produção executiva, dentro da produção cultural. Eu fui fazer iluminação, fui fazer sonoplastia, já fiz assessoria de imprensa, figurino, cenografia. Fui para a cena, que era tipo... Já não me via mais na cena, quando eu voltei para o teatro, já não me via mais na cena, então eu me apaixonei pela parte de trás da cena todinha. Mas quando teve a necessidade, a oportunidade de voltar para a cena, eu fui, fiz e topei, fui lá, enfim. Mas graças a Deus deu tudo certinho. Da última companhia que nós viemos, o último trabalho que nós fizemos na companhia, nós estávamos os 4 juntos, e foi isso que também incentivou essa questão da gente estar juntos novamente, porque conseguimos trabalhar bem, conseguimos trabalhar juntos. E a companhia em si, na verdade, esse último trabalho é o que a gente está levando mais adiante, é isso que a gente tem trabalhado muito em cima disso, é uma coisa que a gente quer crescer mais ainda, a gente quer mostrar mais ainda o nosso trabalho, mostrar que realmente é profissional, que é um trabalho, que é algo sério. Tanto que quando começou essa ideia todinha, eu estava conversando com o Breno, e depois a gente chegou e contou para o Newton. Quando a gente teve a oportunidade, a gente conversou com o Lucas, e depois da situação todinha, a gente resolveu montar o primeiro espetáculo, e foi uma loucura. Foi feito tudo no meu quarto, e acabou que deu tudo certo. E daí a gente foi crescendo, e foi levando outras coisas adiante. Eu não comecei logo de cara como os meninos no teatro. A minha relação com o teatro começou através do carnaval, com a ideia fixa de ser carnavalesco. Então eu me esmerei naquilo, buscando ser carnavalesco, e cheguei até o teatro. Então, eu acho que 2011 é um ano sabático para todas, né? Porque em 2011 eu estreiei no carnaval. E fui me esmerando nesse caminho de buscar caminhos para ser carnavalesco, e cheguei até o Alto do Círio. Não, cheguei antes a minha formação aqui, nessa faculdade, na Faculdade de Artes, que eu eu acreditei ser um caminho também, e é um caminho para buscar essa profissão de ser carnavalesco. E cheguei, nesse mesmo ano, ao Alto do Círio, projeto de extensão. E lá eu conheci os meninos.
comecei a produzir figurinos e criar performances para o Alto do Círio. E eles vieram acompanhando esses meus processos ao longo dos anos, que eles eram diretores do cortejo. E quando eles tiveram uma necessidade de ter um figurinista para essa companhia outra que eles faziam parte, eles pensaram no meu nome e me chamaram para contribuir com o projeto. E aí a gente fez o primeiro projeto, que foi nessa companhia, e não paramos mais de trabalhar juntos. Eu acho que eles gostaram da minha doidice, dos meus processos criativos, e a gente seguiu trabalhando. Aí, no final do ano de 2016, foi quando eles me convidaram para fazer parte dessa nova companhia, que é a Companhia de Potoqueiros, Companhia Paraense de Potoqueiros. Então, eu não sou fundador da companhia, eu cheguei depois, mas eles acabaram me abraçando e me chamaram para fazer parte enquanto integrante diretor. Então, a minha relação com o teatro começa aí. Começa com o convite deles me chamando para ser figurinista do espetáculo que eles iriam fazer. Mas eu ainda com a minha ideia fixa de ser carnavalesco, de ser Franco Zeffirelli e Rosa Magalhães. E foi uma experiência muito engraçada, porque o nosso primeiro espetáculo a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha aonde fazer as coisas, e a gente não tinha material para fazer. O que acontece no carnaval, né? Então, a minha estrada de carnaval já veio e eu já joguei nesse primeiro processo de trabalho que foi o Lúgubre, onde a gente não tinha dinheiro, onde a gente não tinha material e a gente não tinha espaço. E a gente fez. E foi um sucesso. Porque foi um sucesso. Assim, trabalhos significativos, assim, eu fiz muitos, enquanto ainda não os conhecia, porque eu passei pelo Teatro SESI, lá teve o grupo de teatro e encenação, passei pelo Tico Tico no Fubá, que é do José Leal, que é ator de experiência, que um diretor maravilhoso, e assim, teve uma época, não, acho que eu continuo, eu fico passeando por várias vertentes, assim, eu faço um besterol, eu faço um drama, embora eu tenha feito muita comédia, muito infantil. As pessoas achavam que eu era comediante, eu fiquei um tempo taxado com isso, que eu não gostei muito. Não, eu sou ator. Então, eu fiz muita coisa significativa pelos grupos que eu passei. Eu me aquietei um pouco quando nós fundamos a Companhia Paraense de Potoqueiros. Aí sim, eu dei uma aquietada, eu fiz... Aí parei um pouco nos trabalhos da companhia. Mas ainda recebo convites, e se eu vejo que é interessante para mim, eu digo, aí converso com os meninos, aí disse, olha, eu vou ter um trabalhinho aí em outro grupo, porque eu faço parte de um outro grupo também, assim. O que eu estou mais fixa na Companhia Paraense de Potoqueiros agora é a Companhia Nós Outros, do Hudson Andrade. E outros que, porventura, apareçam. O mais significativo até agora foi o Eternamente Rainhas. Porque, olha, a gente trabalha sem dinheiro, a gente trabalha sem recurso. A gente trabalha muitas vezes fazendo outras coisas, como o Newton disse, a gente tem que ter um caminho para chegar até o teatro. Infelizmente, a gente não pode viver só de teatro. Então, quando a gente chega para montar um espetáculo, a gente se nutre daquele espetáculo. E eu encontrei isso no Rainhas. Eu me nutri da alma dessas 6 mulheres que a gente está representando, que a gente está contando a história. E me nutri dessa época de ouro do Brasil. Eu já gostava delas antes. Tive contato através de uma minissérie da Rede Globo, que foi o Dalvi Erivelto. E comecei a acompanhar a trajetória de todas elas. E depois, quando eu me vi na oportunidade de poder criar para essas rainhas, foi uma emoção gigantesca. Então, o espetáculo mais significativo para mim até agora foi o Eternamente Rainhas, da nossa companhia. Eu já passei por várias companhias, já fiz vários tipos de trabalhos. E, assim, o que eu posso destacar aqui, além dos trabalhos que a gente faz dentro da companhia, é claro que são nossos filhos, porque, enfim, são muito importantes para a gente, que a gente trabalha muito por eles e a gente quer muito levar isso para o público. Eu posso falar um pouquinho do trabalho que eu fiz com a professora Maírla, que foi o Sete Entrelaços, que foi um trabalho para mim que eu tenho um carinho muito grande, porque foi lá que eu realmente vi que eu queria voltar também para o teatro e que eu
a minha parte dentro do teatro já não era mais em cena, mas sim a parte da produção, do figurino, da cenografia. Esses bastidores, para mim, me encantavam mais ainda. Aí foi que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela num convite que eu tive no Rio. Aí eu conversei, quando eu cheguei em Belém, eu conversei com ela, a gente fez todo o trabalho. Eu fiz, dentro desse trabalho do Sete Entrelaços, eu fiquei responsável pela cenografia, pelo figurino, pela produção, pela visualidade e algumas vezes até pela assessoria de imprensa. E foi um trabalho que eu tive um carinho muito grande em fazer e que, tipo, algumas pessoas que assistiram ainda comentam e falam. E eu acho que foi muito bonito, Eu lembrei que eu não posso deixar de destacar a Patuscada, que é uma outra companhia na qual eu aprendi muito. São essas duas companhias que eu acho que foram as companhias que me formaram, que foi a Flor de Lis e a companhia de teatro amador, a Patuscada. Na época eu não entendia muito esse termo amador, eu sempre questionei muito para a direção, por que esse termo amador? Nós estamos fazendo um trabalho profissional e tal, mas hoje eu consigo compreender o porquê do amador. Ela nunca colocou aquele amador enquanto desvalorizar o trabalho, e sim porque ela dizia que enquanto a gente não tivesse realmente condições de assinar uma carteira de trabalho, de pagar um salário, a gente seria amador. Então hoje eu consigo compreender muito bem o que ela diz. Também aquele ator que ama, faz muito aquilo, às vezes dói, ama a dor e acaba fazendo aquilo mesmo assim. Então são as duas companhias que eu acho que me formaram. Então não posso deixar de esquecer de falar da Patuscada, que foi uma grande família. Foi onde eu aprendi que companhia é sinônimo de família. E sendo que, por exemplo, a dona Julinha, que era quem organizava a companhia da Patuscada, eu cheguei a conhecer isso os espetáculos da companhia já estavam meio que guardados. A gente tentou reativar a companhia na época, só que acabou que não conseguimos levar adiante. Mas a dona Julinha, ela tem um carinho muito grande por ele, tanto é que, por exemplo, no último espetáculo que nós apresentamos, que foi o teatro, ela não mora mais em Belém. Ela voltou a morar em Belém. Ela não estava em Belém e ela antecipou a passagem dela para vir assistir o espetáculo que ela sabia que era muito importante para a gente. E foi muito legal. Ela fez logo uma surpresa e chegou lá e eu fiquei muito feliz de ver a dona Julinha lá na nossa apresentação. E foi muito bacana. A dona Julinha e o seu Carlos. A grande dificuldade de fazer teatro em Belém, eu acredito ainda assim que é alcançar o grande público, porque muitas vezes a gente repara na situação que eu já comentei, até estava comentando esses dias com os meninos, que na verdade parece que o público não gosta eles não gostam de artista, eles gostam de famosos. Então, tipo, quando vem um espetáculo, ou tem um espetáculo que é com alguém que apareceu meia hora na Globo, tipo, passou no fundo lá, mas fez participação no espetáculo, na Malhação, sei lá, em alguma coisa assim, o teatro lota muito, é muita gente, é muita procura, e não interessa se tem qualidade ou não. Não interessa o valor, que às vezes eles pagam ingressos de 100, 150, 200 reais para assistir. E às vezes a gente faz até espetáculo gratuito e às vezes o teatro está vazio. Tanto é que eu conversei muito com os meninos na época que a gente estava montando os trabalhos da companhia. Eu falei, gente, a gente precisa muito montar um infantil. A gente precisa muito montar uma comédia. Por quê? Porque é basicamente isso que o público de Belém se alimenta. Quando a gente coloca, às vezes, um espetáculo que questiona algumas coisas, as pessoas preferem
não gosto muito. Então, tipo, acaba não indo, entendeu? E isso é bem complicado. Mas, mesmo assim, né, como a gente encara isso como um trabalho e que a gente quer crescer e que a gente vai continuar fazendo, independente de qualquer coisa, a gente continua trabalhando, a gente continua falando que a gente vai levar isso, a gente vai trazer público para dentro do teatro. Que a gente, graças a Deus, a gente já conseguiu trazer bastante público, a gente já tem uma visibilidade grande, as pessoas já conhecem a nossa companhia, já conhecem o nosso trabalho, tanto o individual de cada um, quanto os trabalhos que a gente fez dentro da companhia. E o nosso objetivo é continuar produzindo mais e mais e mais e mais, e quando as pessoas olharem para a gente, vocês são loucos porque vocês estão fazendo isso, e às vezes você não tem um centavo no bolso, mas vocês estão fazendo. A gente vai continuar fazendo, a gente vai fazer mais e mais e mais. E aí quando é chato também dizer que o público paraense quer assistir comédia infantil, porque assim, é chato mesmo, porque a gente diz no grupo, por exemplo, os nossos trabalhos, o Grito, o Lúgubre, o Catarse, é trabalho para edital. É muito triste ter que dizer isso, porque é para um público específico e não deveria ser para todo mundo. O pessoal deveria querer assistir comédia, deveria querer assistir drama, coisas que fizessem pensar, sabe? É bem chato ter que dizer isso mesmo. Mas é um pouco a realidade disso. Olha, ontem nós fomos ao Valdemar Henrique, eles estão com um projeto às terças-feiras, com R$3 a entrada, que é para fomentar isso, a formação de plateia. Ontem ainda tinha menos de metade da casa, né? E é um espetáculo bacana, que já fez muito sucesso há um tempo atrás, que é do Chagas, que é funcionário também do teatro, que é uma comédia bufão, essas coisas, muito interessante. E eles estão querendo ver se faz essa formação de plateia. E essa questão da formação de plateia, a gente batalha há muitos anos, não é de agora. Não é de agora, é de há muitos anos. E o que é o que é muito, que é desafio mesmo, ainda sobre a pergunta, é essa questão de formação de plateia, incentivo à cultura, políticas públicas, tudo isso. Mas a gente passa por cima de tudo isso porque a gente gosta, né? Infelizmente ou felizmente, a gente... Não é isso que vai derrubar a gente. Eu já fiz espetáculo ainda esse ano, para uma pessoa lá no nosso espaço. Aí o diretor, ele sabe que se ele for... Tem diretor que não fala nada para não espantar o ator, mas ele sabe, se ele me disse, tem uma pessoa, eu disse, vamos lá, vou fazer para essa pessoa como se eu fosse fazer para as 20 pessoas que cabem no espaço. Fui para uma pessoa e foi maravilhoso. 2 vezes eu fiz para uma pessoa. E nos anos anteriores também teve um diretor que disse, tem 10 pessoas na plateia, nós não vamos apresentar. Nós vamos sim, diretor. Nós vamos sim, era um teatro grande, mas nós vamos apresentar. Eu sou ator, por quê? Tem que apresentar, sabe? Antes de tudo, eu sou ator, sabe? A gente tá certo, a gente não quer só comida, a gente quer dinheiro, não pela metade, mas a gente também, sabe, quer mostrar o que a gente sabe fazer, e é isso. Já que vocês já falaram, responderam a segunda parte da pergunta, eu vou falar dos nossos projetos, né? Os 5 espetáculos que nós produzimos nesses 2 anos, eles estão como nosso repertório. Então, este ano de 2019, nós estamos apresentando eles. E eles vão ter, eu digo que cada espetáculo tem que ter vida útil de pelo menos 10 anos, para poder se pagar eu não digo pagar financeiramente, eu digo se pagar mesmo todo o trabalho, sabe? Eu acho que a gente investe tanto, e não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, de pesquisa, de criação, de costura, a gente investe tanto neles, que eles precisam viver, eles precisam ter um tempo útil grande. Então, esses 5 espetáculos se mantêm ativos, se mantêm apresentando. A gente estreia agora, em junho,
A gente volta com a segunda temporada do Rainhas. Em setembro a gente tem temporada do teatro. O Grito volta em outubro. O Catarse e o Lúgubre voltam em dezembro. A gente já fez temporada do Catarse. Então, esse ano e o ano que vem são anos onde a gente vai apresentá-los, escrever em edital, se Deus quiser viajar com eles, ir para concurso, festival, circulação. Esse é o nosso futuro. Pegar os espetáculos que estão prontos e viver com eles. Além disso, nós temos as novas produções. Eu me orgulho muito do que eu vou dizer agora. Nós começamos em 2016, nós 4. Nós estamos em 2 anos e 5 meses depois. Nós temos 5 espetáculos e nós temos 40 e poucas pessoas na companhia. Que estão com a gente na companhia. Nós somos uma família gigante e queremos abarcar mais gente, se possível, né? Então, nós temos novos projetos. Por exemplo, 2 atrizes do espetáculo infantil se juntaram, estão montando um trabalho que fala sobre toda a dificuldade feminina, a dificuldade da mulher de lutar com relacionamentos abusivos, de enfrentar isso. Elas estão produzindo, elas estão num processo embrionário de pesquisa desse novo trabalho, dirigido por uma mulher também, todas são da companhia, também está na companhia. A gente o Leno, que é ator do espetáculo das Rainhas, já está produzindo a dramaturgia do espetáculo das Irmãs. Nós já temos a pesquisa da terceira etapa da trilogia, que é o Nártex. Então, além dos espetáculos de repertório, novos espetáculos vão vir. Temos 3 aí engatilhados já, fora outros projetos que estão já começando a dar os primeiros passos, engatinhando, porque eles são nossos bebês. Eles primeiro são gestados, depois eles nascem, depois eles caminham. Então, a gente, se Deus quiser, logo, logo estaremos com muitos filhos e todos saudáveis, vivendo benzinho nos palcos de Belém, do Brasil e, se Deus quiser, do mundo. Então, às vezes nasce de 3 meses. Tem espetáculo que a gente consegue fazer em 3 meses, com muito trabalho, com muita dedicação, para que fique um trabalho de qualidade. Só para finalizar, o que é mais bonito para mim nesse trabalho todinho, uma coisa que eu sempre falo é que, na verdade, o teatro ele me permitiu escolher uma família. E essa família que eu tenho, é essa família que eu gosto muito. Não, já vai. Deixa eu... Não, o teatro tanto que todas as vezes que a gente apresenta, que eu faço a postagem final do nosso trabalho, que eu posto com a plateia, com todo o elenco, eu agradeço cada pessoa que fez parte daquele processo e digo que é mais uma pessoa que entra para a nossa família Potoqueiros, que a gente trabalha muito e que a gente realmente leva como uma família. E o que eu sempre falo é que o teatro me permitiu escolher a minha família. E essa é muito importante para mim.